Se você fosse morrer hoje, qual seria seu último pedido? Eu tenho certeza que muitos de vocês pediriam coisas estranhíssimas. Mas quem sou eu para julgar o que vocês querem? Ao longo da história, muitas pessoas ou fizeram pedidos estranhos antes de morrer, ou fizeram testamentos com desejos e condições bizarras. Eu sou Ivan Lima e mostro todas essas coisas para vocês. Mas antes eu quero te pedir um favor. Você já é inscrito no nosso canal? Não? Então se inscreva e ative as notificações. William Shakespeare. E por que não começarmos com o grande Shakespeare? Ele foi um grande poeta, dramaturgo e ator inglês. Um fato curioso é que ele morreu no mesmo dia do seu aniversário, em 23 de abril de 1616. A morte de Shakespeare envolve mistério ainda hoje, mas esse não é o foco do nosso vídeo. Quando Shakespeare morreu, ele fez o estranho último desejo, de que sua esposa recebesse sua segunda melhor cama. O nome da esposa de Shakespeare era Anne Hathaway, mas não confunda, não tem nada a ver com a famosa atriz. Havia muitas especulações sobre o relacionamento de Hathaway e Shakespeare. Na época, era comum deixar a cama para outras pessoas, já que, geralmente, a maioria delas estavam repletas de pulgas e eram muito caras. O questionamento aqui é: será que Shakespeare fez este pedido dando a entender que ele tinha uma amante? Para aumentar ainda mais as especulações sobre o relacionamento do casal, quando Shakespeare morreu, ele deixou os seguintes dizeres no seu túmulo: "Bendito seja o homem que poupa essas pedras, e amaldiçoado por quem mexe com meus ossos." Alguns acreditam que esses dizeres tinham como objetivo afastar os ladrões de túmulos. Mas muitos diziam que Shakespeare não queria ser enterrado com sua mulher. Tanto que 7 anos depois de sua morte, Anne faleceu. Mas não permitiram que ela fosse enterrada ao lado do marido. Harry Houdini. Harry Houdini foi um dos mais famosos escapologistas e ilusionistas da história. O engraçado é que até o último desejo do ilusionista envolvia coisas sobrenaturais. Antes de morrer, ele pediu para que sua esposa prometesse que realizaria um tipo de sessão espírita todos os anos no aniversário de sua morte. O objetivo era que ele conseguisse fazer contato depois de morto. E para que ele pudesse se identificar, eles criaram um código. Atendendo ao desejo do marido, a esposa de Houdini tentou fazer contato com o marido por 10 anos seguidos, até que finalmente resolveu desistir. O problema foi que outras pessoas resolveram continuar a tradição de tentar fazer contato com ele. Samuel Brett. Talvez esse item seja a prova de que ficar casado durante muito tempo pode fazer mal até para a sua personalidade. Quando um homem chamado Samuel Brett morreu, ele resolveu se vingar da sua esposa. Samuel era fumante e não abria mão dos seus charutos. Porém, a sua esposa não compartilhava do mesmo gosto que o marido e sempre reclamava muito do fato dele ser fumante. Foi então que, quando ele morreu em 1960, ele quis sacanear sua mulher. Samuel escreveu no testamento que deixaria toda a herança para sua esposa, uma fortuna de mais ou menos 330 mil libras. Só que havia uma condição: ela teria que fumar pelo menos 5 charutos todos os dias. Nós não conseguimos informações confiáveis para garantir que a esposa de Samuel obedeceu suas condições. Mas, com uma fortuna dessas, provavelmente ela se tornou fumante sem nem mesmo reclamar. Friedrich Bauer. Provavelmente você não sabe quem foi Friedrich Bauer, mas com certeza já colocou as mãos em um produto muito famoso criado por ele.
Fred era designer de embalagens de alimentos e foi ele quem criou a famosa embalagem das batatas Pringles. Fred é um exemplo de quanto a sua carreira pode influenciar nas coisas que você deseja, mesmo depois de morto. Quando ele morreu, no ano de 2008, Fred disse que queria ser cremado e que suas cinzas fossem colocadas dentro de um pote de Pringles. E, de fato, seu desejo foi realizado. Parte das cinzas foi colocada dentro do pote, que foi enterrado em um cemitério de Springfield. O resto das cinzas foi inserido em uma urna funerária e entregue para sua neta. Desejo estranho? Um pouco. Mas para quem criou uma embalagem que fez tanto sucesso, eu até acho que faz sentido. Sandra West. Sabe aquele papo de que depois que morremos, o nosso espírito parte e todos os nossos bens materiais ficam na Terra? Pois é. Isso não se aplica ao caso de uma mulher chamada Sandra West. Sandra era viúva de um homem muito rico, na verdade, um magnata do petróleo. Sendo uma socialite, Sandra era uma daquelas patricinhas que vivia em Beverly Hills. Uma de suas paixões, além de ser rica, era o seu automóvel. Sandra era completamente apaixonada por uma Ferrari, e não é por menos, não é? Ela morreu no ano de 1977, devido a uma overdose, e foi enterrada vestindo uma bela camisola e dentro de sua Ferrari. Para que vândalos não roubassem o carro, foi feita uma espécie de caixa para colocar ela e o carro. Depois, foi derramado concreto por cima da caixa. E você? Também ama seu carro? Ao ponto de ser enterrado com ele? Mark Grunwald. O mundo dos quadrinhos é repleto de fantasias e de coisas que obviamente não acontecem na vida real. Os personagens estão sempre morrendo e sendo ressuscitados de uma maneira que ninguém acredita quando o personagem morre. É uma pena, mas o mesmo não acontece na vida real, a não ser no caso de Jesus Cristo. Os criadores de personagens dos quadrinhos, com certeza, desejam ter os mesmos poderes que eles e a facilidade de poder voltar à vida. Por isso, por enquanto, é impossível. Mark Grunwald, um escritor americano de histórias em quadrinhos, que inclusive ficou muito conhecido por trabalhos notáveis na Marvel, infelizmente morreu em 1996, devido a um ataque cardíaco. Porém, antes de morrer, Mark já tinha feito um pedido para seus familiares e amigos. Ele desejava que seu corpo fosse queimado e, de alguma forma, eternizado nas histórias em quadrinhos. E aí? Você consegue imaginar alguma maneira de eternizar as cinzas de Mark em histórias em quadrinhos? A ideia foi mais genial do que vocês podem supor. As cinzas de Mark foram misturadas com a tinta, usada na primeira impressão de bolso do Esquadrão Supremo. Até agora, esse foi o desejo mais legal dessa lista. Hunter Stockton Thompson. Você já ouviu falar do jornalista Hunter Thompson? Hunter foi um jornalista e escritor norte-americano. Foi ele quem criou o chamado jornalismo gonzo, um estilo de narrativa jornalística bem famoso ao redor do mundo. Além de ser um grande jornalista, ele era um cara aventureiro. Durante sua vida, Hunter viajou muito com os Hells Angels, o famoso clube de motociclistas. Na verdade, precisaríamos de um vídeo inteiro para falar da vida de Hunter Thompson, mas isso fica para outra ocasião. Infelizmente, ele suicidou-se com um tiro de espingarda no dia 20 de fevereiro de 2005. Ele deixou um bilhete em que se mostrava deprimido e sofrendo de terríveis dores após uma cirurgia na região da bacia. No bilhete, ele também disse que tinha vivido tempo demais na Terra. Mas como Hunter Thompson, um homem que viveu intensamente, poderia ter um enterro normal? Na verdade, ele teve um desejo diferente de tudo que você já viu. Em um funeral particular, ele teve suas cinzas lançadas ao céu por um pequeno foguete. Ele também foi misturado aos fogos de artifício que foram detonados durante o processo. E adivinha quem bancou tudo isso? O ator John Depp,
que era muito amigo do jornalista. John Bowman. John Bowman era um homem muito rico. Na verdade, ele era a pessoa mais rica de uma pequena cidade, do estado de Vermont. Porém, da mesma forma que ele tinha sorte nos negócios, John tinha azar em relação à sua família. Dentro de mais ou menos um ano, John perdeu a sua esposa, chamada Jenny, e sua filha, Ella. Não posso esquecer de citar que também perdeu, antes de tudo, sua primeira filha, Eddie, que morreu quando ainda era um pequeno bebê. Triste a história de John Bowman, né? Bom, mas ele acreditava que iria rever e viver junto com a sua família em outra encarnação. Ele construiu um magnífico mausoléu para seus entes queridos e uma casa de 21 quartos onde sonhava que eles poderiam se reunir. Além disso, em seu testamento, Bowman reservou cerca de $50 mil para a manutenção de sua mansão e do mausoléu. Além disso, seus empregados tinham que colocar à mesa para o jantar todos os dias, para caso de ele ou de seus parentes voltarem com fome, para desfrutar das refeições. Essa prática continuou até que o dinheiro reservado se esgotou em 1953. Atualmente, a casa de Bowman é uma das atrações turísticas da região e atrai milhares de visitantes todos os anos. Visitantes que vão até a casa na parte do dia porque à noite coisas estranhas devem acontecer por lá. Esses foram os desejos mais estranhos que pessoas fizeram antes de morrer. Tchau!